hospital. Ela teve, acho que é uma trombose, não é? Grave, e pensavam que ela não ia conseguir, mas pela graça de Deus ela ainda está viva e está a lutar. Obviamente está agora a mostrar sinais de certas coisas de vida, mas agora é um processo, não é? E infelizmente o processo é a coisa que demora mais para a pessoa ver o que ela tem, o que é que não tem, o que é que pode fazer, não pode fazer. Então vamos orar por a Sónia e pedir a Deus por ela, que Deus possa ajudar para ela ter vitória naquilo que aconteceu com ela, não é? Então vamos orar para as pessoas, por as pessoas que não estão aqui, e vamos orar para a palavra do Senhor nesta manhã. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus, Senhor, por cada irmão, cada irmã que está aqui. Obrigado, Senhor, que a gente pode dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, Senhor. Pai, nós te queremos pedir por todos aqueles que não estão cá, por qualquer motivo, tu sabes, Senhor, seja doença, seja falecimento, Senhor, tu sabes o porquê, Senhor. Vai, Senhor, confortar e ajudar essas pessoas nesta jornada que eles estão a passar, Senhor, e nós entregamos, Senhor, cada situação a Ti. Entregamos, Senhor, a Tua palavra, Senhor, fala aos nossos corações, prepara os nossos corações nesta manhã, Senhor, e ajuda-nos, Senhor, em tudo. E, Pai, que nós possamos sair daqui transformados e não só ouvir a Tua palavra, mas fazer algo com isso que a gente vai ouvir. Entregamos, Senhor, tudo a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bem, bem-vindo a todos. Não sei se alguém fez anos, alguém que fez anos. Ninguém fez anos? Parece que este mês de abril. Alguém que fez aniversário de casamento? Ninguém. Ok. Então a gente não pode celebrar. Então, nesta manhã a gente vai ver uma passagem em Marcos 8. Eu já falei esta mensagem no culto inglês, mas Marcos 8, começando no versículo 11. Eu falei no culto inglês, mas a gente somos a mesma igreja, não é? Só o dialeto é diferente, e Deus fala a nós como igreja, não é? Nós não somos igrejas separadas. Estão todos lá? Marcos 8, versículo 11. Ainda é importante e é bom ver os irmãos aqui no culto português com Bíblias, não é? No culto inglês já é tudo telemóvel. Mas o problema é quando o sistema do mundo desligar os telemóveis, as pessoas já não vão ter Bíblias, não é? E é isso que eles podem fazer, não é? Eles até mudam a tradução para a pessoa ler o que eles querem, não é? E a pessoa, se não tem uma coisa para confirmar, então é muito importante ter uma Bíblia que a gente pode usar, não é? Eu tenho Bíblias em casa e é importante a pessoa ler. Obviamente, para aqueles que sabem, facilita ter o telemóvel e ver, mas já tem estado em lugares onde não há sinal, em Moçambique, em certas áreas, no norte, não há sinal para o telemóvel e não posso ler a Bíblia, não é? Há certas Bíblias que a pessoa pode pôr no telefone, mas os irmãos e as irmãs percebem, não é? Então vamos ver esta passagem nesta manhã. E diz assim: saíram os fariseus e começaram a discutir com ele, pedindo-lhe um sinal do céu para o experimentarem. Ele, suspirando profundamente,
em seu espírito disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não será dado sinal algum. Quantos nós, e não é preciso levantar as mãos, quantos nós na nossa jornada como crentes temos dito: Senhor, eu quero um sinal, eu quero que tu mostres-me que tu és real, que tu estás vivo. Senhor, se tu amas-me, mostra-me. Ok? Eu já fiz isso. Quando a pessoa está apertada e há um problema, a gente diz: eu não sei se Deus existe, ou se calhar o Deus gosta mais do irmão Fonseca do que de mim. O irmão Fonseca é o favorito de Deus. Mostra-me um sinal. Mas Jesus disse: em verdade vos digo que esta geração não será dada sinal algum. E depois, versículo 13: e deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, eles se esqueceram-se de levar pão. Quantos de nós, irmão Pereira, já fomos de viagem e se não fosse as nossas esposas, a gente esquecia o pão em casa? Vamos fazer um piquenique e depois a gente chega lá: então, não trouxeste isto? Ah, esqueci-me. Mas isso era teu trabalho, isso era a única coisa que tu tinhas de trazer, era o cobertor. Esqueci-me. Eles foram de barco, mas esqueceram de levar o pão. E no barco não tinham consigo senão só um pão. Vamos à frente. E Jesus ordenou-lhes dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, pelo que eles arrazoavam entre si porque não tinham pão. O que é que disse ali? Vamos atrás. Voltar. Entre si porque não tinham. Mas o que é que a gente leu antes disso? Quanto pão é que eles tinham? Mas eles estavam zangados e agora estavam a dizer: não temos pão. Os irmãos já chegaram na sua vida às vezes que a pessoa perde uma coisa e a pessoa não sabe onde é que está, ou a pessoa está tão chateada que a pessoa nem vê uma coisa que está mesmo ali à frente. Os homens têm muito esse problema, não é? Estão a dizer: oh, mulher, onde é que está o pão? E está mesmo ali, mas eles estão tão irritados que não vê o pão, mas se fosse cobra, o pão mordia neles. Não sei se é só na minha casa que acontece isso. Então, tinham um pão, mas eles, a discutirem um com os outros, disseram que não tinham pão. É estranho, não é? Ok, continuando. E Jesus, percebendo isso, disse-lhes: eu quero dizer aos irmãos que Jesus, o Senhor, sempre sabe o que é que está a acontecer no nosso lar. Ele percebe. Ele está a par. Às vezes a gente diz: oh Deus, onde é que tu estás? Ele está lá. Shadraque, Mesaque e Abednego, quando iam entrar no fogo, ele não estava lá ao entrar, mas estava lá quando entraram na fornalha. E, não é? O faraó disse: mas a gente não pôs 3, por que é que tem 4? Não compreendeis ainda, nem entendeis, tendes o vosso coração endurecido. Tendo olhos, isso era o problema deles, tinham um pão, mas já não estavam a ver.
Têm olhos, mas não veem. E tendo ouvidos, não ouvis. E não vos lembrais. E depois o Senhor agora diz, pensam bem, quando parti os 5 pães para os... O nosso tema é multiplicação. Multiplicação. A gente, quando começou, só tinha para os moçambicanos, um machibombo. Um autocarro. Chapa 100. Chapa 500. Mas quando a gente orou, irmã Zumira, o Senhor multiplicou. Não adicionou. Então, de um autocarro, agora temos 3. Eu não sei porquê. Mas Deus sabe. E Ele quis mostrar que Ele está a multiplicar-se. E a gente precisa mais dessa multiplicação. E o Senhor, quando eles estavam a argumentar sobre um pão, o Senhor lembrou a eles outra vez e disse, quando eu parti 5 pães e 2 peixes, para 5.000 homens. A Bíblia diz que eram homens. Então quer dizer, Fábio, que podia ter lá 10.000 pessoas. Há aqui alguma irmã que com 5 pães e 2 peixes conseguiu alimentar 10.000 pessoas? Alguém? 5 e 2. Não sei, é só um milagre. Mas há outra coisa. Quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Pois eles responderam 12. Então 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, ainda sobrou quantos? 12. E quando parti os 7, daquela vez foi 7 pães, para os 4.000 homens, então podia ter sido 7.000, 8.000. Quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? Responderam? Então, aqueles que fizeram matemática, 12 mais 7 é quanto? 19. Mas, irmã Silva, quando eles foram para o barco, quanto pão é que eles tinham? Um pão. Pergunta à pessoa ao seu lado, quem é que esqueceu-se do pão? Quem é que esqueceu-se do pão? Já perguntaram? Então, eu trouxe aqui um pão. Aqui um pão. Okay? Não é um pão português, mas é KFC. Algumas pessoas gostam destes pães, não é? Um pão. Agora, 19 cestos. E a única coisa que eu trouxe foi um. Nem trouxeram peixe, não trouxeram nada. Só um. Faz sentido isso? Eles, como missionários, não é? Normalmente os missionários gostam de tudo que sobra e querem levar e pôr nos bolsos e pôr nos carros, na bagageira. Mas eles só levaram um. Se calhar foi uma pessoa que ainda tinha no bolso, pensou que não ia ter que chegue. Não é? Se calhar foi Judas, que não é? Escondeu um pão no bolso, pensar, eu vou esconder este, Jesus nem vai notar. Ele pôs no bolso. Mas é interessante que eles tinham um pão, mas ao argumentar, até nem pensaram que já tinham pão. Se calhar algum sentou-se em cima do pão, não sei. E depois Jesus continua no versículo 21, o que é que ele diz? E eles lhe disse,
Não entendeis ainda? Então chegaram a Betsaida e trouxeram um cego e rogaram que o tocasse. Jesus, pois, tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia. E, cuspindo-lhes nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? E, levantando ele os olhos, disse: estou vendo homens, porque como árvores os vejo andando. Então tornou a pôr as mãos sobre os olhos, e ele, olhando atentamente, ficou restabelecido, pois já via nitidamente todas as coisas. Depois o mandou para casa, dizendo: mas não entres na aldeia. Ok? Até aí. Então pergunta a pessoa ao seu lado outra vez: quem é que esqueceu-se do pão? Os irmãos não estão a fazer o que eu estou a dizer. Quem é que esqueceu-se do pão? Então, se eles tinham 19 sacos, caixas, cestos, só trouxeram um pão miserável. Mas agora há uma coisa aqui, e eu quero agora, a gente está a olhar para eles e a gente pensa: coitadinhos, são esquecidos. Mas agora quero perguntar assim, irmão Dinho, quantas vezes é que a gente esquece daquilo que o Senhor já fez? Esta faixa aqui está a responder. Eu vou perguntar aqui não estão a falar. Quantas vezes é que a gente esquece aquilo que o Senhor fez por nós? Vou perguntar aqui deste lado, porque aqui as pessoas não estão a responder. Quantas vezes, Elsa, é que a gente esquece daquilo que o Senhor faz por nós? Talvez 19 cestos cheios de vezes que a gente... Irmãs, nós temos que dar glórias a Deus por aquilo que temos. O mundo não está fácil. E eu tenho más notícias. Vai ficar pior. O mundo não volta atrás. Até a trombeta soar e Jesus voltar. A palavra do Senhor nos diz que o filho da perdição está aqui. Hoje em dia as pessoas não obedecem a nada e a Bíblia diz, nos fins dos tempos, antigamente a gente parava no semáforo e hoje em dia, não está aqui ninguém, vamos. Todos a gente faz, é o crime, é isto, é aquilo. A gente vem à igreja, vê um telefone aqui ao nosso lado, nem é nosso, a gente leva. A gente diz, Deus providenciou. Mas pertence a outra pessoa que estava no culto. Eu sei que não é aqui, não é? É na igreja em Hong Kong. Aqui não acontece. Ou na igreja em Madeira, não é? Acontece lá. Então, os irmãos sabem que Deus, e eu quero que ouçam bem, Ele não se interessa naquilo que a gente perdeu, Ele interessa-se naquilo que a gente tem. Ouviram o que eu estou a dizer? Deus não se importa com aquilo que a gente perdeu, Ele importa-se com aquilo que a gente tem. Muitas vezes a gente reclama e diz, leva-nos para trás, para aqueles dias quando eu tinha isto, e a gente está a viver no passado. E há pessoas que não conseguem ir em frente porque elas estão sempre a pensar naquilo que perderam. Estão sempre a pensar na história.
E quando eu estou a passar na história, nunca posso ter um futuro. A nossa pastora do Girassol falou sobre os retrovisores. Isso foi o título a seguir. Então o título da minha mensagem é: quem é que esqueceu-se do pão? Agora digam-me uma coisa. Se eles viram Jesus tomar 5 pães e 2 peixes e fazer aquele pão todo, será que o Senhor não podia, com um pão, será que Ele não podia fazer um milagre com um pão? Mas eles ficaram tão zangados, tão irritados com a situação, que perderam o foco e esqueceram-se que o pão da vida estava no meio deles. E quantas vezes nós, neste mundo, estamos a passar por problemas, situações, que o Senhor ontem fez um milagre, Ele providenciou de 5 pães e 2 peixes, Ele fez um milagre, mas a gente se esquece. E o que é que acontece? A gente não leva esses milagres conosco e a gente está sempre a querer pão fresco. O próprio Jesus disse às pessoas, Ele disse: eu sei porque é que vocês estão comigo. Por causa do pão. É uma coisa maravilhosa. Imagine ter um amigo que a gente nunca tem que ir às compras. A gente fala com ele, ele consegue fazer vinho. Não é preciso comprar vinho. Ele faz litros e litros de vinho. Fala com ele, ele consegue multiplicar o pão e não é? A gente vai à pesca com ele, ele diz: olha, descansa, eu sei onde é que estão os peixes. Estão todos ali. Põe a rede. Isso é um amigo fantástico. Eu gostava de ter um amigo assim comigo. Não é? Se eu queria um carro novo, ele orava ou fazia qualquer coisa. Os irmãos sabem que na realidade eu tenho esse amigo. E nós devíamos ter esse amigo. Mas às vezes nas situações que a gente está a passar, a gente fica tão irritados que a gente nem lembra-se daquilo que o Senhor já fez. A palavra de Deus diz: não esqueceis os benefícios. Estou a traduzir diretamente do inglês. Não esquecer aquilo que o Senhor já fez. A gente cantava um coro: quando eu me lembro que o Senhor já fez, jamais, já não lembro o resto das palavras, já esqueci-me. Aleluia, não, 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 jamais. Irmãos, às vezes, quando as coisas estão difíceis e a gente está no barco e só tem um pão, a gente se esquece naquele tempo que não havia nada e houve alguém que bateu à porta e disse: olha, o Senhor falou ao meu coração e está aqui esta comida toda. A gente está a pensar, e é isso que o inimigo quer fazer. Ele quer roubar as nossas memórias e as nossas experiências. E às vezes a gente fica amarrados com o passado. Às vezes a gente pensa: Senhor, se tu não tivesses levado. Os irmãos sabem que a única coisa que o inimigo quer roubar é aquilo que a gente tem. Ele não pode roubar aquilo que a gente já perdeu. Estão a ouvir o que eu estou a dizer? Se eu perdi este pão, ele não pode roubar, porque eu já não tenho. Mas o que é que ele faz? Ele quer roubar aquilo que a gente tem. E nós, como crentes, devíamos ter memórias, devíamos ter coisas que o Senhor já fez. Porquê? Porque essas coisas, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam.
Quando eu tenho fé, e como é que eu tenho fé? Eu lembro-me das coisas que o Senhor já fez. E talvez quando eu não tenho, eu vou à palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que ninguém, nada desta Bíblia vai desaparecer. O mundo vai desaparecer, os céus vão desaparecer, mas a minha palavra permanece para sempre. Mas por que é que a gente está sempre a pensar naquilo que a gente perdeu? Há pessoas que passaram por situações difíceis. Nós todos passamos. Ninguém foi excluído. Todos nós. A palavra do Senhor diz, em João 16:33 diz, neste mundo terás aflições. Mas tendo bom ânimo, eu venci. Eu venci o mundo. Então, a coisa que eu tenho, que o inimigo não pode roubar, é que Jesus venceu o mundo. Ele não pode roubar isso. Mas ele quer tudo e faz tudo para roubar aquilo que pertence a nós. Quando eu passo por uma situação difícil, eu devia focar naquilo que eu ainda tenho. Elsa, quando eu tenho um filho que é um drogado e ele está a passar, eu tenho que focar naquilo que ainda tenho. O que é que eu ainda tenho? Ele ainda está vivo. Ainda há esperança para ele ser salvo. O inimigo não quer que eu pense nisso. O inimigo pensa, mas ele é drogado, coitadinho. Ele está perdido, ele é um lixo, ele não é nada. Não, eu tenho que focar no pão que eu ainda tenho. Não posso focar naquilo que eu já perdi. Aquilo eu não posso voltar atrás. Se eu perdi, perdi. E há coisas que são difíceis. Eu sei que há aqui irmãos e irmãs que alguém faleceu na sua vida. Irmãos, eu também tenho pessoas que faleceram na minha vida. A minha mãe faleceu, o meu pai faleceu, o meu irmão faleceu, a minha irmã faleceu. Mas eu não posso estar a pensar naquilo que passou. Eu tenho que pensar naquilo que ainda ficou. O que é que ficou? Ficou para mim a herança que o meu pai me deixou. Não herança financeira, mas uma herança espiritual. Ele deixou. O meu pai faleceu. A minha mãe, eu amava a minha mãe. Mas ela deixou comigo essa herança espiritual. Será que eu gostaria de ter ela comigo? Sim. Mas Jesus disse assim, ele disse, olha, eu agora tenho que ir para estar com o Pai. Vou voltar, mas eu não vos vou deixar órfãos. Não vos vou deixar só. Eu vou deixar o quê? O Espírito de Deus com vocês. Então o Espírito de Deus, sem ofender ao Senhor, é esse pão. Eu tenho este pão. E a coisa maravilhosa é, se isto é abençoado por Deus, eu posso comer deste pão. E nós estamos aqui para lembrar hoje, neste dia, aqui o que o Senhor fez. Eu estou aqui para dizer, isto é o que o Senhor fez. Satanás quer roubar. O que é que o Senhor diz? Fazei isto em memória. É a única coisa que eu tenho. É uma memória. Jesus já não está aqui, mas o seu Espírito está aqui. E a memória é que Ele já providenciou. Nós estamos a esquecer o que é que Jesus já fez. Pastora Bela, eu não tinha recurso, eu não tinha trabalho. Mas depois o pastor orou e Deus abençoou. Deus providenciou. Mas agora, pastora Bela, eu só tenho mais um pãozinho. Pastora Bela, não está fácil. Pastora Bela, já não sei o que fazer. Talvez... Os irmãos sabem que há princípios no Evangelho que a gente tem que aplicar-se. Muitas vezes nós, como crentes, quando estamos a passar por aflições, nós queremos esconder e queremos
guardares. A gente diz, a palavra do Senhor diz que Deus chamou uma pessoa seu servo inútil. Tu és um servo inútil. Por que ele foi inútil? A Bíblia diz que Deus deu 5 talentos a um homem, depois deu 2 talentos a outro homem, e depois deu 1 talento a uma pessoa. E o que é que aconteceu? O mestre foi embora, quando voltou, o que tinha 5 já tinha 10. Mas 5 é muito. Ele podia ter dito, bem, eu tenho 5. O que é que eu vou? 5 chega. Não. Ele foi, investiu aquilo, trabalhou, e quando o mestre voltou, ele já tinha 10. E depois o que é que aconteceu? O que tinha 2, quando o mestre voltou, ele tinha 4. E o que tinha 1, o que é que fez? Escondeu debaixo da cama. Escondeu debaixo da cama, e o que é que ele disse ao mestre? Ele disse, eu tinha medo e sei que tu és um homem muito... Então, como tu és assim, eu pensei, o melhor é esconder, não é? Esconder, porque se esconder não debaixo da cama. Não, o presidente fez isso e alguém foi lá tirar debaixo da cama. Às vezes os irmãos sabem que no reino de Deus, para a gente ter multiplicação, tem que haver sacrifício. Só a nossa irmã que disse um amém muito alto. O que é que eu quero dizer com isso? No reino de Deus, para nós recebermos, tem que haver o dar. Há pessoas que dizem, eu não quero dar o meu dízimo, não é? Isso não é bíblico. Não, o próprio Jesus várias vezes no Novo Testamento falou sobre dar o dízimo. Então há pessoas que estão sempre a querer esconder o dinheiro, não querem dar, e eu tenho tido experiências na minha vida, às vezes quando a situação está difícil, que Deus nos tem dito para dar. Eu e a minha esposa tem que dar, mas Senhor, a gente precisa. Mas dá. Por quê? Porque quando eu dou, eu estou a pôr uma semente. E para ter um milho, eu tenho que semear. Mas depois o que é que sai? Sai só um milho? Não. Centenas de milhos. Sementes. Então, o problema que a gente está a ter, quem é que fez um sacrifício? Foi aquele jovem que tinha só 5 pães e 2 peixes. A mãezinha mandou e disse, filhinho, vai na viagem, mas leva isto é para ti. Hoje em dia, se fizessem o que Jesus fez, Jesus ia estar na corte porque abusaram uma criança, roubaram de uma criança. Olhavam mais naquilo que aconteceu do que o facto que houve 12 cestos que sobraram. Esta criança agora tem problemas emocionais, agora vai ser abusada em casa, os pais vão bater porque ele deu os 5 pães. E às vezes o que está a acontecer no mundo é que a gente esquece, e a gente pode dizer, aqueles discípulos são loucos. Não, mas a gente também faz. Eu já vi pessoas a dizer, não sei o que é que está a acontecer. Por quê? Porque o inimigo quer roubar aquilo que a gente tem. E às vezes a única coisa que eu tenho, irmãozinho, é fé, é esperança. Mas ele vem para roubar a minha fé. Ele vem para roubar a minha esperança. Para eu chegar a um ponto que já não tenho. E Deus só pode usar aquilo que a gente... viúva, o que é que tu tens? Bem, não tenho muito. Tenho um pouco de farinha para fazer um bocadinho de pão, e depois de fazer
eu e o meu filho vamos morrer. E o profeta disse, é isso mesmo que eu preciso. Aquilo faz a primeira coisa que fizeres, dá-me. E Deus vai te abençoar. Muitas vezes a gente quer ter muito. É muito fácil para um rico dar, porque ele tem muito. Ou devia ser, não é? Mas aquela mulher viúva que estava a dar, e Jesus disse, ela deu as últimas moedas que ela tinha. Mas os outros faziam barulho com o dinheiro, se calhar eram 1 milhão de randes, e eles punham em moedas de 5 randes, só para fazer muito barulho, não é? 1 milhão de randes. Cling, ling, 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 ling. Tocar um sino na igreja. Mas aquela mulher, coitadinha. Mas Jesus disse, é essa pessoa que eu vou abençoar. Irmãos, nós temos que dar conta ao Senhor aquilo que Ele nos deu. A gente vê, Jesus não esqueceu-se que Ele fez um milagre dos 5.000 homens e 4.000 homens, e Ele disse, vocês têm que prestar contas hoje. O que é que eu fiz para vocês? E hoje o Senhor está a falar connosco e a dizer, vocês têm que prestar contas. O que é que Deus nos deu? E nós temos que ver isso. Nós perdemos, eu perdi a minha mãe, mas eu tenho que ver o que é que Deus deixou na minha vida. É a legenda que diz em português, é legado, qual é a herança que ela deixou, não é? Qual é o nome disso? Legado. Qual é o legado? Muitos de nós queremos deixar um legado de dinheiro e coisas para os nossos filhos. Não, há coisas, a palavra do Senhor diz, essas coisas desaparecem. Eu já fiz muitos funerais que as pessoas estão quase com uma pistola à espera do funeral acabar para matarem uns aos outros para terem tudo. Se alguma coisa que os irmãos deviam fazer é semear, e eu posso dizer que neste lugar a gente está a ver que Deus está a multiplicar-se. E é importante semear, não só financeiramente, mas dar tempo, graças a Deus para os irmãos que estavam aqui no sábado a orar por esta área. Por quê? Porque amanhã o irmão já não está aqui, a irmã já não está aqui. Mas a semente que semeou de oração ficou. E essa semente, a gente muitas vezes preocupa-se. Eu também tenho um filho, e o meu filho passa por situações, e ele está lá na América, mas falta recursos. Mas os irmãos sabem que eu e a minha esposa, a gente não dá recursos a ele. Por quê? Porque ele, como eu, tem que chegar a um ponto de confiar em Deus. Talvez os irmãos possam dizer, isso não é bom. Não, obviamente se ele está quase a morrer, eu não vou, eu não vou poder dizer, morre. Não, mas ele tem que aprender a confiar em Deus. Ele tem que aprender quando ele ajoelha-se e ora, que Deus vai providenciar. Agora, se eu lembro de uma pessoa que uma vez, que era pessoa da minha família, e essa pessoa veio ter comigo e disse a mim assim, Abel, tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. E eu disse, como assim? Eu disse, não, porque tu sempre tens uma solução para os meus problemas. E eu disse para essa pessoa, eu não sou teu Deus, mas eu sirvo um Deus que devia ser o teu Deus. Irmãos, sabem porque é que as pessoas gostam de crucifixos e gostam de ter coisas? Porque elas querem uma coisa física. Querem ver Deus. A gente não vê Deus. Então, prefiro ver uma cruz e orar para uma cruz, porque pelo menos está aqui. Prefiro ver uma estátua, não. O Senhor deixou conosco o quê? O seu Espírito. E eu tenho que aprender
ouvir a voz do Espírito. Eu tenho que aprender a ouvir o Espírito Santo, que é como uma... Eu tenho que ouvir. Eu tenho que ouvir o Espírito Santo. E o problema é que o Espírito Santo não reage. Não sei se os irmãos lembram-se quando eram recém-nascidos como crentes. Quando a gente somos bebés, parece que Deus responde tudo. A gente faz uma oração, Deus responde. Eu lembro o Caleb, a primeira vez, irmão Horácio, que ele deu 100 rãs de dízimo. Ele deu, e depois aqui uma pessoa no culto português deu a ele, não sei quanto é que foi. Ele veio para casa e disse, ei, isto trabalha. Fim de semana a seguir, pumba, pôs dízimo outra vez. Papá, nada aconteceu. Não sei se os irmãos lembram-se quando eram bebés. Quando a gente chorava e a nossa mãe nos segurava, ela reagia logo. Não é? O que é? Precisa de mudar as fraldas. Estás com fome. É cólicas. Que é? Não é? Os pais, não é? Eu vejo aqui alguns pais que têm um bebê. O primeiro dão atenção toda. O segundo um bocadinho. O quarto, está aqui, olha, bebe. Muda as fraldas. Vai no teu computador, faz uma ordem para alguém vir a trazer as coisas. E o que é que acontece? Quando nós somos bebés e estamos a gatinhar, não é? Mas depois a gente começa a querer andar. E o que é que acontece? Quando a gente anda, os nossos pais seguram a nossa mão. E depois o que é que acontece? Quando eles veem que a gente já tem o balanço, eles deixam. E o que é que acontece quando eles deixam? Será que a gente imediatamente está a andar e não? A gente cai. E é a mesma coisa com Deus. Deus, quando a gente começa a ficar mais maduro, Deus não responde assim. Quando a gente somos bebés, a gente diz, Jesus responde. Mas agora ele disse, mas vocês já não são bebés agora. Têm que deixar de beber leite. Agora precisam de comer carne. E a carne, infelizmente, para aqueles que têm dentes, tem que se moer a carne. Para eu comer e engolir, tem que moer. Eu não posso pôr um bife na minha boca e engolir. Bem, talvez há pessoas que podem fazer. Mas pelo natural, a gente tem que mastigar. O leitinho já foi. Mas quando a gente começa a comer inhama, carne, agora, esta carne está dura. Não consigo mastigar. Traz aí para a gente bater com um martelo para ajudar um pouco. E às vezes é preciso Deus bater-nos com um martelo também. Onde é que eu quero chegar com isto? Irmãos, para terminar, nunca vamos esquecer daquilo que o Senhor já fez por nós. A palavra do Senhor diz que o choro dura uma noite, mas o gozo vem pela manhã. O choro dura, mas a alegria. Mas infelizmente, quando a gente começa a ficar mais maduros, as coisas não acontecem assim de um dia para o outro. Quando a gente quer, eu lembro quando era um jovem, uma criança, e eu queria ser cheio do Espírito Santo e estava no culto de jovens, parecia que cada vez que eu clamava, o Espírito Santo vinha e eu sentia a presença de Deus. Mas depois, quando comecei a ficar mais maduro, parecia que não acontecia. E depois alguém disse a mim, tu já pensaste que a razão por que Deus não está a dar a ti é para tu dares aos outros? A gente às vezes quer ser um bebezinho e só comer.
Deixa-me comer. Dá-me mais. E há pessoas magrinhas ao nosso redor e a gente nem dá a eles. Irmãos, não vamos esquecer o pão da vida. Irmão Dinho, eu não percebo porque é que ontem Deus operou e sarou, mas hoje o processo é mais difícil. Mas eu sei que se é a vontade de Deus, quando eu comer deste pão, nunca vou ter fome. Os irmãos percebem o que eu estou a dizer? O pão da vida, a água da vida. Jesus disse, se beberes de mim, nunca mais vão ter sede. Mas a gente às vezes, irmão João, quando a gente está a passar por situações e a água é escassa, a gente começa logo a dizer, trouxestes aqui para o deserto para a gente morrer. Era melhor estar na minha vida passada no Egito, porque aqui a gente vai morrer. Então Moisés, e às vezes até os líderes ficam zangados, bateu na rocha zangado. E o que é que aconteceu? Moisés não viu a promessa porque ele esqueceu-se. Irmãos, os discípulos por 3 dias, Matias, estavam na presença de Jesus. Jesus estava a curar todos os enfermos. Ele estava a transformar pouco pão em muito pão, pouco peixe em muito peixe, por 3 dias. 3 dias na presença de Jesus e ele estava só. Eles pediam, ele fazia. Pediam, ele fazia. Mas depois esqueceram-se do pão. E às vezes a gente somos assim, quando entra em problemas, a gente esquece que ontem ele deu-nos o trabalho. Hoje não tenho, mas amanhã ele se calhar vai dar. Porquê? Porque eu guardo aquilo que o Senhor me deu. Satanás não pode roubar a minha fé se eu não deixar. Se eu começo a focar, o que é que aconteceu com a esposa de Ló? Quando ela voltou para o passado, ela tornou-se numa estátua de sal. Mas se ela tivesse focado, irmãos, às vezes a gente perde coisas. Há aqui irmãos e irmãs que tiveram que fugir de Moçambique ou fugir daqui e deixaram tudo para trás. Eu sei que o nosso irmão, não é? E aqui o nosso irmão também já falou histórias que saiu de Portugal só com umas moedas no bolso. E levou tempo, mas Deus é fiel. Deus, Ele vai responder, Ele vai fazer. Não vamos esquecer do pão. Não vamos esquecer dos milagres. Não vamos esquecer da multiplicação dos pães e do peixe. Vamos ser bons mordomos e dizer, Senhor, isto é um tesouro para mim. Eu sei que tu curas. Pode não estar a acontecer agora. A nossa expectativa para os irmãos e as irmãs até a pensar no culto de cura divina que vem agora, neste domingo. A gente devia dizer, eu sei que o Senhor já curou. E eu creio que Ele ainda pode curar. Então a minha expectativa é que eu venho vir, talvez, é como aquele homem que já estava paralisado há 40 anos. E quando o anjo tocava na água, as pessoas eram curadas. E ele disse, eu já estou aqui, ninguém ajuda-me. A gente quer sempre culpar os outros. Mas as pessoas que eu vejo que têm um desejo, vêm ao culto de oração, estão a buscar a face de Deus, querem mais, parece que elas sempre recebem mais pão do que os outros. Porquê? Porque elas estão lá onde está o padeiro. Então, nesta manhã, o Senhor diz, fazei isto. Qual é a memória que eu devia ter, irmão João? Eu era perdido, eu era um pecador,
Eu era um mal agradecido. Eu era um alcoólico. Eu não tinha emprego. Mas ele disse, está consumado. Mas eu estou a sentir dores, eu estou a sentir doença, eu estou a sentir... Está consumado. Eu paguei o preço, pelas minhas pisaduras foste sarados. Eu sou aquele que providencia. Mas pastor, os meus filhos agora estão a sofrer, está a acontecer isto. Irmãos e irmãs, ensina eles a confiar no pão da vida. Este pão não está velho. Este pão é fresco, é novo. A palavra do Senhor diz que todos os dias as suas misericórdias e bênçãos são novas. São novas. Isso não quer dizer que a gente pode esquecer do passado, não. Mas vamos guardar essas memórias a dizer, se Deus fez... Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e eternamente. Se Ele fez, Ele vai fazer. Ele vai abrir as portas, Ele vai mudar a minha situação, Ele vai tocar nos meus filhos, porque Ele é o pão da vida. Não sei se isso tem ajudado os irmãos, para os irmãos relembrar. Vamos deixar de pensar naquilo que já perdemos. Vamos pensar naquilo que a gente ainda temos à nossa frente. E uma dessas coisas é que o Senhor, breve, muito breve, nós vamos ver a Ele e a gente vamos estar na eternidade com Ele. Mas não vamos perder a nossa esperança. A palavra do Senhor diz que Jesus voltou para o mundo e Ele disse, naquele tempo quando eu voltar, não vai haver muita fé no mundo. Porquê? Porque há tantas tribulações, há tantos problemas, mas irmãos, não vamos desfalecer. Vamos pensar naquilo que o Senhor já fez. Vamos pensar naquilo que o Senhor está a fazer e não vamos nos esquecer naquilo que Ele vai fazer. Aqueles irmãos ou irmãs que vão servir a ceia, se puderem se preparar para vir. Vamos preparar o nosso coração. Vamos pedir, Senhor, mostra-me, relembra-me daquilo que Tu já fizestes por mim. Talvez o irmão está aqui e não tem emprego. Mas lembre-se da situação que há 2 anos atrás também não tinha. Mas Deus operou. Deus deu o emprego. Talvez não tinha recursos. Mas Deus trouxe alguém que trouxe recursos. Talvez estava enfermo. Mas Deus sarou. Talvez não ao seu tempo. Aquele homem cego, a palavra do Senhor diz que ele saiu de... Onde é que ele saiu? Betsaida. Ele saiu... Por que é que ele saiu daquela área, Fábio? Porque a Bíblia nos diz que em Betsaida não faziam milagres porque as pessoas não criam em Deus. Então Jesus tirou ele do ambiente daqueles malfeitores. Ele disse, sai daqui desta cidade para eu fazer um milagre. Será que ele operou logo? Não, quando Jesus orou, cuspiu, ele não via, ele via pouco. E às vezes a gente quer que Deus faça sempre um milagre, mas às vezes o milagre é um processo, é uma cura. E depois Jesus o que é que disse? Não voltes para trás para aquela cidade. Porquê? Porque eram os malfeitores e as pessoas diziam, tu não fostes curado. Isso foi uma fábula, isso não aconteceu. Isso foi por chance, alguém deu dinheiro a ti, isso não foi Deus. Isso de seguir a Deus, olha para as outras pessoas do mundo que não têm nada. Leiam Salmo 37. Davi estava a dizer, senhores, eu olho para os ímpios, eu olho para os outros, parece que tu estás a abençoar eles. E depois Deus respondeu a ele. Vão ler Salmo 37 se estão nessa situação. E nesta manhã, quando os irmãos entregaram, talvez diga, Senhor, eu não quero perder o pão que tu me destes. Eu não vou deixar Satanás roubar as memórias daquilo que tu já fizeste. Porque a gente precisa dessas memórias para ter esperança para o dia da manhã.
o mundo não vai ficar melhor. A gente precisa de guardar o pão que o Senhor nos deu de cada dia para ir para a viagem à frente. Ao receber isto, os irmãos podem entregar. Vamos dizer: Senhor e Espírito Santo, lembra-me daquilo que tu fizestes. O meu filho voltou para casa e estava lá, mas já voltou para o mundo. Lembre-se do facto que ele voltou. Não deixe Satanás roubar essa memória. Mas isto aconteceu e aquilo aconteceu. Vamos pensar naquilo que o Senhor fez por nós. O que é que o Senhor fez por nós? Senhor, mas eu perdi a minha esposa, o meu esposo. Vamos dizer: Senhor, eu quero lembrar aquilo que aquela pessoa deu a mim. Ela era uma bênção. Ela lia versículos, ela orava por mim. Eu vou-me lembrar dessas coisas. Não vou deixar Satanás roubar essas memórias. Ele só pode roubar aquilo que a gente tem, não aquilo que a gente perdeu. Talvez perante o Senhor tenha que pedir perdão. Pedir perdão e dizer: Senhor, perdoa-me. Perdoa-me, porque muitas vezes eu estou a reclamar do leite que caiu no chão. E esquece-me do facto que tu me deste leite. Eu estou a reclamar daquilo que não tenho, Senhor. Mas tu me deste tanto. E ao segurar estes elementos, a maior coisa que tu me deste, Senhor, foi a vida eterna. Eu era um pecador, eu merecia estar morto, mas tu pagastes os meus pecados. E Satanás não vai roubar esse pão. Ele não vai roubar. Ao segurar os elementos, vamos pensar naquilo que o Senhor já fez. Eu era uma pessoa que estava amarrado por demónios, por coisas diabólicas, mas a minha memória é que o Senhor me libertou. Posso estar a passar por dificuldades agora, mas o Senhor me libertou. Eu não podia ir à igreja porque o meu esposo não deixava, mas graças a Deus o meu esposo agora vem à igreja comigo. Ele ainda não vem, mas ele está-me a trazer para vir à igreja. E ele vai vir. Não vamos deixar Satanás roubar o pão que a gente tem. Irmão Dinho, talvez Deus está a operar, mas Deus vai completar. Vamos dar graças por aquilo que está a acontecer, não por aquilo que perdemos. Talvez não vai ser exatamente como era, mas pelo menos Deus operou. Então vamos ter uns momentos perante o Senhor. O Espírito Santo está a viver em nós. E vamos dizer: Senhor, eu não quero esquecer aquilo que tu já tens feito. Senhor, tu já providenciaste tantas vezes. Tu já curaste tantas vezes. Tu já protegeste tantas vezes. Tu já deste tantas coisas. Ajuda-me a não perder o pão que eu já tenho. Ajuda-me a glorificar-te aquilo. E a coisa maior que eu posso nesta manhã glorificar é que tu destes a tua vida por mim. Tu destes a tua vida por mim, Senhor. Vamos nesta manhã agradecer ao Senhor. Se não houver mais alguma coisa, mas agradecer e dizer: Senhor, com licença, obrigado. Obrigado que tu destes a tua vida para me salvar. Não vamos deixar o inimigo roubar isso. Obrigado, Senhor, que tu dizes na tua palavra que pelas tuas pisaduras
eu fui sarado. Obrigado, Jesus. Fazei isto em memória de mim, o Senhor está a dizer. Obrigado, Senhor, que eu posso estar com falta de recursos, mas a Tua palavra diz que Tu vais providenciar por todas as minhas necessidades, de acordo com as Tuas riquezas, Senhor. Obrigado, Jesus. Eu peço perdão, porque eu tenho estado a reclamar do passado, em vez de agradecer do dia de hoje. Vamos agradecer ao Senhor. E o Senhor Jesus deu graças e partiu o pão e disse: fazei isto em memória de mim. Vamos nesta manhã tomar o pão e dizer: obrigado, Jesus. Eu não quero perder o pão da vida. Eu não quero esquecer tudo o que Tu tens feito por mim. Em nome de Jesus. Vamos tomar então. Da mesma maneira, Ele tomou o cálice e deu graças ao Pai. E Ele não sabia que aquele sangue ia ter tanto poder. Mas nós agora devemos saber que o sangue de Jesus não perdeu o seu poder. Esse sangue está vivo. E o Espírito de Deus, que é esse sangue, está a viver em nós. E o mesmo poder que levantou Jesus da morte vive em nós também. Jesus pode trazer ressurreição ao problema que está a passar na sua vida. Vamos agradecer a Ele, que se não fosse esse sangue derramado na cruz, nós íamos ser culpados. Mas Ele derramou o seu sangue. Vamos agradecer ao Senhor nesta manhã. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Vamos só pôr de pé enquanto os irmãos vêm receber os copos. Obrigado, Jesus. Nós vamos só, talvez, cantar um coro, não sei, Naomi, Samuel, para agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor, por estes momentos que a gente pode estar aqui. Obrigado que a gente pode glorificar o Teu nome e agradecer a Ti por tudo o que tens feito e tudo o que vais fazer. Senhor, nós entregamos as nossas vidas a Ti. Ajuda-nos a refletir e a pensar naquilo que nos destes e que vais dar. Em nome de Jesus. Vamos só cantar aquele coro, porque Ele vive.
posso confiar. Porque Ele vive, posso confiar. Porque Ele vive, porque eu não temerei, não temerei. O meu futuro está em suas mãos. Pois Ele vive e com Ele sempre viverá. Porque Ele vive, posso confiar. Porque Ele vive, eu não temerei, não temerei. O meu futuro está em suas mãos, pois Ele vive, Ele sempre viverá. Amém. Diga à pessoa ao seu lado, antes de sair, não te esqueças do teu pão. Não te esqueças do teu pão. Deus abençoe. Até terça-feira, não esquecer, na Casa Ebenezer, ter lá o culto às 10h30, não é? Casa Ebenezer, irmã, 10h30. 10h30 na Casa Ebenezer. Não esquecer, na quinta-feira, culto de oração às 10h30. Para aqueles que querem vegetais ou fruta ou vegetais, não sei o que é, podem ir ali à volta, onde está a cozinha, ir lá pescar. Ok?